duas carinhas aqui, ó. Ah, pra chamar. Boa noite. Boa noite, Gorete. Cristina, tudo bem? Soura, é Soura mesmo? Soura Faela. Val. Aproveitando fazer uma água com limão aqui, enquanto que o pessoal vai entrando. Pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Vocês tomam muita água? Eu acabo sempre esquecendo de tomar água. Ou eu tomo pouca água, e aí uma tática que eu tenho para tomar mais água, eu coloco um limão, ou eu coloco limão espremido, ou eu coloco algumas rodelinhas de limão. Durante o dia no trabalho, eu coloco umas rodelinhas de limão numa garrafa, e aí eu acabo tomando mais água e também não fico com aquela sensação de que eu bebi água demais. Não sei vocês, mas conforme eu vou tomando água durante o dia, às vezes vai dando uma saciedade. Eu tô com sede ainda, mas parece que já tô saciada de água, não cabe mais água. E o limão eu acho super bacana porque ele dá uma suavizada, eu acabo tomando mais água e eu não fico com essa sensação de que eu tomei muita água. Ah, Val, eu também, a água é só assim. No outro dia, o que eu achei no mercado foi um chá gelado, bem gostosinhos também, que eu achei bem bacana. Eu até tenho que postar aqui, que ficou bem legal, fica bem saboroso. E aí eu pego um saquinho de chá desses, tem chá de amora, que é sem açúcar, né? Tem um que é de limão com gengibre também. E aí eu coloco dentro da garrafa também para dar uma variada de vez em quando. E fica bem gostoso, só que ele é um pouquinho mais fortinho, então às vezes precisa ser uma garrafa maior. Chá. Gorete, você toma chá gelado ou chá quente? Francis, Vanessa. Então, gente, a nossa live de hoje, eu decidi fazer ela um pouquinho diferente, mas aí eu já vou pedir ajuda de vocês para a nossa próxima live daqui a 15 dias, se vocês quiserem colocar algum ingrediente aí que vocês usam pouco e que vocês gostariam que a gente fizesse uma receita, ou até mesmo uma receita, vocês podem ir colocando aqui nos comentários para a gente ir anotando. E para quem sabe eu fazer uma receita que vocês queiram, para a gente ver alguma forma que a gente possa fazer essa receita de um modo mais fácil, mais rápido. Claro que tem que ser uma receita que dê pra gente fazer nesse tempo de 1 hora, né? Ou pelo menos se organizar alguma coisa antes, né? Para ela finalizar nesse horário de 1 hora. Porque às vezes o que acontece? Se for uma receita muito longa, por exemplo, uma feijoada, não vai dar pra gente fazer nesse tempo aqui de 1 horinha, que passa assim
voando, né? Quando a gente vai começar a live, pelo menos quando eu vou começar, eu falo assim, poxa, 1 hora, né? É bastante tempo. E aí piscou, acabou 1 hora. Então, se vocês quiserem ir colocando ali dicas de alguma coisa que vocês gostariam que a gente fizesse aqui, na semana passada foi a massa caseira. Não sei se todos vocês viram, ela ainda não tá salva ali, depois a gente vai ver se coloca no YouTube alguma coisa. Mas a gente fez a massa que todos pensam que é super difícil, tá? Então hoje eu decidi fazer uma coisa diferente, porque me mandam muitas perguntas no direct e às vezes acaba que eu respondo diretamente para vocês, só que às vezes seria uma oportunidade, quando alguém pergunta, né, de outras pessoas ouvirem. Claro que tudo que eu falo aqui é o que eu faço, tá? É a minha maneira de fazer. Não quer dizer que vocês têm que fazer igual. Às vezes é bacana quando vocês compartilham, porque aí vocês compartilham uma ideia e isso também é bom para mim, porque às vezes se encaixa melhor e eu falo assim, poxa, legal, bacana, ficou muito mais fácil. E outras pessoas que estão aqui também, Tereza, Kelly, Elisete, e aí outras pessoas que passam por aqui também pegam essa dica e podem preparar de uma outra forma. Quem já me segue aqui todo dia já sabe que as receitinhas são sempre fáceis, práticas e com ingredientes de verdade. Porque a ideia é que sejam receitas que a gente não tenha desculpas de dizer, eu não posso comer uma comida saudável porque dá muito trabalho, preciso ficar horas na cozinha, que sejam receitas que eu não tenha que comprar muitos ingredientes, que sejam fáceis de preparar, de colocar sabor e que a gente possa cozinhar mais, né? Então esse é meu objetivo, de compartilhar mais essas receitinhas para a gente cozinhar mais e cuidar de nós mesmos, porque o meu objetivo sempre é cuidar mais de mim, olhar mais para mim. E aí, consequentemente, quem está ao nosso redor também acaba se beneficiando com isso, tá? Antes que eu vá começar com as perguntinhas, eu queria saber se vocês viram a receita lá do YouTube de hoje, que é uma sobremesa, que é uma coisa que eu faço pouquíssimo aqui, porque eu como pouca sobremesa. Eu acredito que com essa função de comer ingredientes mais saudáveis, que eu acabo falando, é ingrediente de verdade, né, que vem da feira, acaba que eu não tenho muita vontade de comer doces, tá? Isso é uma coisa que eu observo muito quando eu vou almoçar ou jantar em algum restaurante. Quando eu almoço em casa, por mais que às vezes pareça assim, poxa, são só, sei lá, é só uma abóbora, é só arroz, é só um feijão, não tem aquela questão de carnes, coisa assim, parece que às vezes a gente vai ficar com fome no meio da tarde, mas eu raramente sinto fome no meio da tarde, comendo esses ingredientes, tendo uma variedade maior na minha alimentação, e eu vou sentir uma fomezinha lá no final do dia, 6 horas, 7 horas, quando realmente já é hora de comer alguma coisa. Mas quando eu vou para um restaurante, por mais que eu deixe meu prato super colorido, que eu coloque uma alimentação mais saudável ali, mais variada, eu percebo que eu fico com mais vontade de comer doces, tá? Mas aí, hoje, a receitinha lá do YouTube, ó, até tem aqui na geladeira, foi um mousse de chocolate com 3 ingredientes, sem leite, tá? Sem leite, sem açúcar, super fácil, sem ovos também, tá? Porque normalmente o mousse de chocolate é com ovos. Então, se vocês não viram, deem uma espiadinha lá, fica super gostosa, tá? Tenho aproveitado muito suas dicas. Obrigada, Mariana, que bom. Quando tiverem dúvidas e tiverem dicas também, é só vocês me chamarem, tá? O objetivo é compartilhar cada vez mais, mas como eu trabalho, então eu tento compartilhar aqui, tipo assim, dá para trabalhar fora e dá para fazer receitas bacanas para a gente se alimentar bem todos os dias, mas às vezes realmente fica corrido, não pelo fato de cozinhar. O que é mais corrido é porque no pouco tempo do horário de almoço, eu tento preparar o almoço, eu tento dar uma descansada, eu tento filmar e aí eu ainda tento postar isso para vocês, tá? Mas aos poucos, sempre que dá, eu coloco e o objetivo é fazer isso cada vez mais. Ainda não pude ver essa receita doce. Vai lá e dá uma espiadinha lá, Gorete.
Para quem não sabe, vocês não precisam às vezes ir lá no YouTube para acessar o nosso canal do YouTube. Vocês vão ali na minha bio, ali na minha fotinho, quando vocês clicarem na foto, vai ter um link ali em azulzinho. Quando vocês clicarem ali, já vai aparecer YouTube, Facebook, e-book, e aí é só clicar ali no YouTube, vocês já caem direto lá na nossa página e já tem várias receitinhas lá, tem umas 50 e poucas receitas lá, tá? E aí, acho que eu não perdi nenhuma pergunta. Eu peguei as perguntas que vocês me fizeram, me passaram ali na caixinha que eu deixei. Então, eu vou começar com a pergunta que me fizeram: cozinhar por quê, né? Às vezes eu vejo que as pessoas não têm vontade de cozinhar porque a gente acaba enxergando muito o ato de cozinhar como um serviço, né? Eu canso de ouvir isso: ah, você cozinha, então você vai cozinhar para mim, né? E na verdade esse ato de cozinhar é muito mais do que isso. A gente trabalhar em equipe, a gente às vezes fazer até uma terapia, que eu sempre falo aqui, porque você está aqui, você está concentrado, você também acaba sendo mais criativo, porque você vai criando pratos novos com o que você tem na geladeira, você vai contagiando as pessoas ao seu redor, você vai deixando uma mesa mais bonita, você vai avaliar melhor de onde que vem aquele seu alimento, você vai olhar muito melhor e com muito mais carinho para a sua saúde e para o seu corpo, no sentido de melhorar a sua saúde. Então você vai escolher melhor os seus alimentos, vai fazer você também olhar com outro olhar para a questão financeira de quando você vai no mercado, porque você vai perceber que em alguns lugares você pode comprar ingredientes de verdade por um preço muito mais em conta, que é, por exemplo, a feira, ou você vai aproveitar o mercado naquele dia que tem a promoção, que é o dia da feira. Então você já vai saber qual que é o dia da feira e você vai lá e vai pegar frutas e verduras por um preço muito melhor. Então o ato de cozinhar é muito mais do que isso, tá? Porque muitas vezes a gente enxerga esse ato de cozinhar primeiro simplesmente como um serviço. Se você cozinha, você precisa cozinhar para alguém. Então, se for cozinhar para alguém, que seja para mim. Por isso que eu falo que cozinhar é um ato de amor por você mesmo. A comida, ela é o nosso combustível também, né? Então, assim, tem muita coisa na nossa vida que a gente acaba terceirizando. E a alimentação é uma dessas coisas que muitas vezes a gente acaba terceirizando. Só que quem melhor do que nós para entender da nossa alimentação, da nossa saúde e para observar o que acontece quando eu como mais leite, tomo mais leite, o que acontece quando eu como mais pão, o que acontece quando eu como mais ingredientes de verdade. Então, cozinhar é isso, é a gente aprender a se observar melhor. Claro que isso não acontece do dia para a noite. Quando a gente pega esse hábito, introduz na nossa vida, como tudo, os hábitos bons demora a gente perceber e cair a ficha de ver o que está acontecendo, né? Quando é um hábito ruim, rapidinho o nosso corpo, o nosso organismo, a gente absorve aquilo e a gente começa a repetir todo dia de uma forma super automática. Agora, quando é um hábito bom, que seja se alimentar melhor, que seja fazer uma caminhada, né, que seja fazer uma leitura, todos os hábitos bons, a gente precisa de um tempo para que a gente pegue o hábito e a gente consiga fazer isso todos os dias, né? Então, mas é um tijolinho de cada dia, porque lá na frente vale muito a pena. Até porque o meu objetivo é viver até os 120 anos de idade. Então, eu vou ter que estudar muito essa questão da comida de verdade, porque, como já dizia Hipócrates, que o meu alimento seja o meu remédio, que o meu remédio seja o meu alimento. Obrigada, Tereza. Vocês vão fazendo perguntas aí, vocês vão questionando, vão dando a opinião de vocês. Tudo que eu tô falando aqui, como eu sempre falo, é eu, Rose. Tá? Quando eu compartilho aqui com vocês, não é dizendo assim, tipo, vocês precisam fazer isso. Eu estou compartilhando porque são coisas que funcionam para mim e que ao longo dos anos eu fui percebendo que faz muita diferença. Se eu introduzir uma caminhada todo dia, acordar mais cedo todo dia, que diferença isso faz? Acordar de manhã e fazer 10 minutos de meditação,
depois de 1 ano, de 2 anos, qual foi a diferença no meu dia a dia. Então são coisinhas que eu vou fazendo e eu vou observando. Então tá, beleza, hein, Gorete? A gente se encontra então, a gente vai se encontrar muito ainda. Outra pergunta que me fizeram, essa daqui é uma pergunta até da Gorete, eu vou responder mais adiante, porque como eu fui na feira, depois eu vou mostrar para vocês as minhas verduras que eu trouxe da feira hoje. Dica na cozinha para facilitar a nossa vida. Então, comida de verdade. Aqui em casa, como sempre tem ingredientes de verdade da feira, verduras e legumes, eles facilitam muito. É uma maneira assim, ó, mesmo quando eu falo assim, poxa, eu não tenho nada em casa para fazer. Abriu a geladeira, tem batata. Dá para fazer um purê, dá para fazer uma batata assada, dá para fazer um caldo, dá para fazer uma batata recheada, né? Então dá pra gente criar uma infinidade de receitas. Uma berinjela, só tem uma berinjela em casa e tem um queijo, tem um tomate. Dá para você fazer o quê? Dá para fazer uma berinjela parmegiana, dá para fazer até ao invés de ela ser só parmegiana, você pode intercalar tomate, queijo e berinjela e fica tipo uma lasanha. Dá para fazer, se você também tiver uma abobrinha e cebola, fazer aquele ratatouille que a gente já fez também ao vivo aqui. Então, os ingredientes de verdade, as frutas e verduras, dá pra gente sempre criar muitas receitas. Elas normalmente são fáceis e rápidas de preparar, porque elas cozinham muito rápido. E também são gostosas porque você pode colocar o tempero que você gosta. Então, às vezes você diz assim, poxa, mas eu não gosto de frutas e de legumes e verduras. Verduras e legumes são super bacana para a gente preparar, mesmo quando você não gosta, porque você coloca o seu tempero. Então, a ideia é que você sempre precisa temperar ao seu gosto. Às vezes você não gosta das verduras do jeito que a Rose prepara, mas você tem um temperinho lá na geladeira, que seja um orégano, que seja salsinha, que seja cebolinha, ou até esses temperinhos que a gente compra nas casas de produtos naturais, que você ama, que você gosta. Então, você coloca o seu tempero. E normalmente também para facilitar receitas rápidas, tá? E eu sempre tenho no meu freezer alguns coringuinha, que são coisas que eu deixo congelada e que são fáceis de usar. Por exemplo, um molho de tomate. Eu faço o meu molho de tomate, que é super simples, cebola, tomate e muitos temperinhos. E eu já deixo congelado em mini porções, que eu posso usar para fazer uma massa, eu posso usar para fazer até mesmo uma sopa de tomate. Então dá para você colocar em cima de uma pizza. Eu deixo lasanhas congeladas. As massas, por exemplo, que nós fizemos semana passada, eu já deixei vários talharins também congelados, que aí é super rápido de chegar em casa e preparar uma refeição. Lasanha, eu também sempre tenho congelado, lasanha de massa, lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela. Você também pode congelar arroz. Claro que a ideia é a gente sempre preparar na hora, mas se no dia a dia eu não consigo fazer isso, é muito mais saudável eu ter feito o meu arroz e ter congelado do que eu comprar uma marmita pronta às vezes, ou até um congelado, porque aí no congelado já vem vários conservantes e ingredientes que não são de verdade. Arroz, você não precisa às vezes parar no final de semana para fazer porções de arroz para congelar. Se você for fazer muitas porções, ok. Mas do contrário, o que eu faço aqui em casa? Eu vou fazer um arroz amanhã, sábado, na hora do almoço. Uma xícara para 2 pessoas. Então, se eu vou fazer uma xícara para 2 pessoas, eu já pensei, opa, semana que vem eu não tenho mais nada de arroz congelado. O que eu vou fazer? Eu já coloco 3 xícaras de arroz, porque o tempo vai ser o mesmo, a panela já está ali. Então, eu aproveito essas horas, por exemplo, o arroz que não vai dar trabalho, e já preparo 2 porções a mais e já deixo lá no freezer também. Você não come carne? Eu não como carne e não me faz falta, tá? Nessa variedade de verduras e legumes, de grãos que eu como, realmente não me faz falta. A outra perguntinha que me fizeram, me ajude a cozinhar mais. Então, para cozinhar mais, tudo é um processo. Primeiro, eu preciso ter essa vontade e eu preciso começar a ir para a cozinha. E aí, como que você faz isso?
Talvez, se você já não tem o hábito de cozinhar, você pega toda a alimentação pronta, a gente não vai sair cozinhando de uma hora para outra, né? Porque aí às vezes já toma um chá de cozinhar e não quer mais ir para a cozinha. Vai devagar, começa comendo mais frutas e verduras, começa congelando algumas frutas no seu freezer para você poder chegar em casa e fazer o seu suco, ou para você acordar de manhã e poder fazer o seu suco. Então isso já é uma ideia bacana. Começa a pesquisar receitas simples e receitas rápidas e que você goste, para você ir mais para a cozinha também. De preferência que também não suje muita louça, que isso também é uma ideia que eu passo muito aqui, de usar às vezes a mesma panela, usar menos utensílios para a gente cozinhar sem ter aquela pia cheia de louça. Porque realmente, quando a gente chega em casa cansado, mesmo que seja no final de semana, eu mesmo que amo cozinhar e vejo o resultado que isso dá na minha vida, mesmo assim, depois que você termina de cozinhar, você não quer aquela pia cheia de louça. Então, às vezes, a gente já vai pegando o hábito aqui em casa mesmo. Se eu estiver cozinhando sozinha, eu já vou limpando, já vejo uma receita que dê menos trabalho. Eu uso muito o forno, tá? E sou apaixonada pelo forno porque eu acho que dá um sabor diferente na alimentação, então eu gosto muito. E vou usando pouca louça. E mesmo quando o meu marido está aqui comigo, que eu estou cozinhando, a gente já vai dividindo as tarefas. Um vai cozinhando, o outro faz uma salada. A louça que vai indo para a pia quando um estiver desocupado, já vai lavando aquela louça e já vai tirando. Assim, quando a gente senta para almoçar ou para jantar, a pia já está limpa e já está organizada. No máximo vai ficar alguma coisa no escorredor, escorrendo ali para mais tarde. Mas o que a gente vai ter para lavar é no máximo uma panela e os pratos. Então assim, em 5 minutinhos, como está tudo limpo, a gente já lava isso também. Porque você deixar a louça para chegar depois, quando você chega em casa e olhar aquela pia, a casa já fica com cheiro de comida, também não é legal, porque a gente também já desanima. Então, para cozinhar mais, começa fazendo coisinhas que você gosta, com receitas simples, e vai pesquisando. E vai lá no canal do YouTube do comidadeverdade.art, que tem umas receitinhas bem simples que você pode congelar. Já vou fazer propaganda aqui, né? Tem mais, o Jonas está dizendo aqui para lembrar que tem mais de 50 receitas. Devagarinho, vai aumentando a quantidade de receitas lá. Essa daqui. Como você consegue se manter com esse corpo cozinhando tantos pratos? Então, eu acho que tem muito a ver com a comida que a gente come, que a gente não come industrializados, a gente come muito pouco industrializado aqui em casa, comida congelada. A gente faz, realmente, todas as refeições são feitas aqui, raramente a gente pega alguma coisa pronta ou compra no supermercado. A gente procura ter equilíbrio, tá? Não tem essa de, não vou comer, como a gente não tem problema de intolerância à lactose, não tem problema de não poder comer glúten, essas coisas, mesmo assim a gente procura comer com equilíbrio, porque se a gente passar o dia inteiro comer pão de manhã, comer pão no meio da manhã, comer pizza no almoço, no meio da tarde faça um lanche que tenha glúten, final da tarde vai pão de novo, de noite vai pão de novo, com o tempo o nosso próprio organismo vai sim reclamando e vai acusando uma intolerância às vezes de glúten ou de lactose ou de outros produtos que hoje em dia a gente tem tanta alergia. Eu, pelo menos, acredito nisso, é porque a gente realmente acaba abusando. Então, como a gente procura sempre ter um equilíbrio e uma diversidade na nossa alimentação, eu acho que isso ajuda muito e a gente tenta fazer combinações saudáveis e saborosas, porque normalmente quando a gente fala em comida de verdade ou em combinações saudáveis, a primeira imagem que a gente tem é daquelas comidas que não tem sabor. Você vai comer um bolo e o bolo não tem sabor de nada, ou ele é muito batumado, né? Não tem gosto. Então, a ideia é que a gente coma sim aquelas coisas que a gente gosta, mas com equilíbrio. Eu acho que isso conta muito. E depois que a gente tira os produtos industrializados da nossa vida, você não sente falta. Você passa a sentir mais o sabor dos alimentos e você
não quer mais aqueles produtos industrializados, porque eles realmente são viciantes, né? Se você toma refrigerante um dia, você toma no outro dia, no terceiro dia teu corpo tá pedindo refrigerante ou tá pedindo açúcar. A outra perguntinha aqui... Não. Ah, não vi da berinjela. Tereza Tomás, nunca comia berinjela. Vendo sua receita, fiz e amei, me inspiro em você. Ah, legal, Tereza. Bacana, que bom. É que a berinjela parece meio estranha, meio difícil de preparar, né? Depois que você pega o gosto dela, ela é muito gostosa, ela é muito saborosa. E sempre colocando um limãozinho e um vinagre um pouquinho antes na água, né? Pra ela também não ficar tão amarguinha nem nada e pra ela não ficar preta. Legal, que bom que você gostou, Tereza. Eu fico muito feliz. Verdade, você fica muito mais seletivo. Verdade. E a gente precisa ser seletivo e também ter foco, porque as pessoas sempre vão dizer pra você, você é louca, como assim? Não vai mais comer. Mas se aquilo me faz bem e eu sei que aquele outro não me faz bem, eu vou começar a comer aquele alimento que não me faz bem, que eu sei que não me faz bem, que me dá alergia, que me deixa inchada, etc, 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 porque alguém falou que eu deveria comer, né? Então, a gente precisa se observar. A outra pergunta que me fizeram aqui, ó, meus filhos não comem saladas e legumes. Como alterar isso? Então, eu não tenho filhos, então eu não sei como eu agiria, mas o que eu vejo muito é o exemplo. Então, talvez o que eu tenha que ver é que eu estou comendo frutas, verduras e legumes, né? Eu estou colocando essas verduras na mesa e eu estou comendo, porque às vezes a gente quer que as crianças comam frutas e verduras, legumes, e a gente não come. Eu vejo muito isso. Você coloca, não, você tem que comer brócolis porque faz bem, tem que comer cenoura porque é importante para a sua saúde, tem que comer laranja porque tem vitamina C. Mas aí tá o pai lá, ele não come brócolis. Aí a mãe diz, come brócolis. Não gosto de brócolis, troço verde. Não como salada porque é pasto. Então, criança vai muito pelo exemplo. Outra coisa também é talvez não ter tantas guloseimas em casa, porque criança gosta de guloseima. Então, às vezes ela acaba não comendo na hora do almoço, ou tem guloseimas na mesa, ou depois do almoço ela acaba conseguindo tirar uma casquinha, porque como ela não comeu nada, ela sabe que vai poder comer uma bolachinha recheada, vai poder comer um salgadinho. Então, ela acaba nos manipulando, porque ela sabe que a gente acaba ficando com dó dela, porque afinal não comeu nada, e acaba oferecendo essas guloseimas. Então, às vezes, o ideal também é não ter as guloseimas. Porque mesmo quem não tem guloseimas em casa, se você comprar uma bolacha, uma bolachinha recheada, alguma guloseima assim que você não tem o hábito de comer, se você deixar ela lá, daqui a pouco você não tem nem vontade de comer. Mas você fica olhando ela todo dia ali, daqui a pouco você acaba comendo. Então imagina uma criança que sabe que, né, toda hora liga a TV, propaganda dessas de bolacha, de guloseimas, e tem um sabor gostoso, né? Não dá para negar que o sabor delas, quando a gente só conhece, ainda mais criança, o açúcar, ele vicia, né? Então, às vezes é não ter e ser o exemplo. Isso mesmo, Simone. As pessoas pensam que industrializados é que tem sabor, é que os industrializados têm, como é que é o nome daquele produtinho que eles colocam? Para realçar o sabor, só que não é o sabor de verdade, né? A gente acaba ficando viciado naquilo ali. Quando a gente... Glutamato monossódico, né? É um deles. E aí, quando a gente volta a comer comida de verdade, depois de uma semana a gente já sente a diferença, né? É outro sabor. Você realmente sente o sabor da laranja, o sabor do morango, o sabor da cenoura, fica tudo diferente. Juliette. O bom de comer comida de verdade é passar batido pelas prateleiras de industrializados. Gente, isso é muito verdade, porque quando você vai passar no caixa, que tem aquelas guloseimas, chocolate, né, que tem tudo ali. Por que será? Né? Por que será? Ainda mais se você for num supermercado com fome.
eu passo ali e mesmo quando eu tô com fome, eu não tenho vontade de comprar aquilo ali. Eu já fico pensando o que tem em casa, o que tem em casa. Seja que eu vou chegar em casa e vou fazer uma tapioca, que tem uma banana, sempre tem algum croissant também ou algum pãozinho congelado que eu já faço um sanduíche natural. Então, você acaba não passando mais... Aquilo ali não te compra mais, na verdade. Não te compra mais, né? Obrigada, Márcia. Tudo bem, Márcia? Outra perguntinha. Como sair do tradicional feijão com arroz? O feijão e arroz, na verdade, ele é uma alimentação super saudável, tá? Mas o que acontece? Às vezes acontece que a gente acaba comendo todo dia arroz, feijão, massa e batata, alguma coisa assim, e a gente acaba não incrementando cores no nosso prato. E para quem come carne, a carne, né? Às vezes quem come carne ainda tem mais a questão do hábito, porque não pode faltar carne. Não vai comer só a carne, mas tem que ter a carne ali. Então vai ser arroz, feijão, carne, salada, no máximo uma salada de alface e de tomate. Então, para variar, às vezes é legal a gente começar variando nesses próprios ingredientes. Ao invés de fazer um arroz branco todos os dias, eu não olhei o horário. Tá, 8h30. 8h30. Eu me coloco a falar aqui, daqui a pouco acabou a live, cai. Então, assim, a gente começa a variar no próprio arroz. O arroz branco, faz um dia arroz branco, no outro dia você faz um arroz integral, no outro dia você pode fazer um arroz 8 grãos, que é bem legal. Você pode também fazer a quinoa de vez em quando, você pode fazer o arroz preto, que é super gostoso. O arroz preto, ele lembra muito um feijão. Dá pra mostrar colocar no arroz as sementinhas? As sementinhas, às vezes você dá uma variada. Também, às vezes no dia a dia que eu mostro para vocês, né? Eu vou esquentar um arroz, então coloco umas castanhas no arroz, coloco umas sementes de gergelim, semente de girassol. Você pode colocar uva passa, que não é só no Natal, né? Mas se você gosta, a uva passa, ela é super saudável. Então dá para colocar uma uva passa ali. Então você vai variando ali no dia a dia e colocando sabor. Porque o que acontece? O próprio arroz integral, as pessoas têm um certo preconceito com ele. Eu mesma, antigamente, tinha muito preconceito. Depois você só me lembra ali umas 20, só para não esquecer das saladas ali que me pediram para mim mostrar. Das saladas. Porque eu achava ele sem sabor. Quando ia num restaurante, aquele arroz integral, normalmente, eu acho que ele é cozido demais, então ele meio que estoura como se fosse uma pipoca e acaba ficando sem sabor. Então eu simplesmente dizia, que é o que a gente tem o hábito, né? Não gosto de arroz integral. E eu tenho muito o hábito de provar. Não, mas se é importante, né? Se algumas pessoas gostam, deixa eu lá provar, deixa eu fazer do meu jeito para ver se eu gosto ou não. Então, eu passei a fazer mais colocando o meu sabor, colocando um alho poró, refoga um alho poró e faz o arroz integral, coloca gengibre, vai temperando ao seu gosto e aí você vai percebendo. E também deixa na textura que você gosta, porque às vezes você gosta, por exemplo, das verduras super cozidas, eu gosto delas al dente. Então, claro que as pessoas não vão gostar das frutas e verduras do mesmo jeito. Para variar o feijão, a gente tem vários outros grãos que a gente pode substituir o feijão e para provar outros sabores. Arroz parbolizado pode ser considerado integral. Não, ele não é integral porque ele deixa eu ver o agrônomo, ele é polido. Qual que é a diferença do arroz branco para o parbolizado? O parbolizado ele é pré-cozido, ele tem um processo de pré-cozimento e depois secagem. Depois secagem. Isso, ó, o arroz parbolizado, ele é polido e ele é pré-cozido. E aí ele tem uma secagem depois. É o agrônomo aqui me dando as informações aqui. O integral só saiu a casca. E aí o integral só saiu a casca. Então por isso que ele é mais escurinho e ele é mais saudável, tá? O pessoal está colocando aqui que faz arroz com cenoura, arroz com brócolis, arroz integral com lentilha. Isso, arroz integral com lentilha. Você pode misturar outros grãos de arroz ali, coloca uma quinoa junto. A cenoura que falaram ali, o brócolis, couve-flor. Você faz até um arroz colorido e aí até quem não come verduras já colocou verduras ali, tudo na mesma panela, né? Como fazer pão de milho?
Então, no final de semana passado eu fiz pão de milho, vou fazer pão de milho esse final de semana de novo. Foi a primeira vez que eu fiz pão de milho, porque toda vez que eu ia fazer, sempre me diziam que o pão de milho era muito difícil, porque o pão de milho precisa fazer num forno de barro, porque do contrário ele não assa direito, e um monte de coisa que falava. E aí, no final de semana a gente tentou fazer e ficou delicioso. Então, agora no final de semana eu vou fazer de novo e aí eu vou gravar aqui o passo a passo, porque esse pão de milho a gente fez até com fermentação natural e eu coloquei uma pitadinha de nada de fermento biológico, porque eu fiquei com medo, como a farinha de milho ela é mais pesada, que o pão de milho ele fica mais consistente, ele não fica aquele pão que fica cheio de alvéolos, que fica macio, né? Ele é mais consistente. Mas ele ficou super bacana. Uma hora dessas eu testo ele totalmente com fermentação natural, tá? Mas dá para fazer super tranquilo se o forno for bom, for muito bom. Grão de bico fica ótimo. Eu acho que eu falei do arroz e não falei do feijão, né? O feijão, nós temos vários grãos, né? Você pode fazer o feijão preto, feijão carioca, tem aquele feijão mais vermelhinho, tem o grão de bico, você pode fazer a lentilha. Tem a lentilha de cor, aquela marronzinha normal, também tem a lentilha laranja, que às vezes chamam de lentilha vermelha. Você também pode variar fazendo a própria ervilha. Então tem várias ideias bacanas. O grão de bico tem um estrogonofe que tá lá no YouTube. Ah, é. O João está pedindo para lembrar que lá no YouTube tem uma receita de grão de bico, que é um molho, ficou quase um estrogonofe, mas é um molho, e aí eu compro o grão de bico, às vezes pré-cozido, e aí fica mais rápido de fazer. Em termos de custo, comer comida de verdade sai mais caro? Sai muito mais barato, sai muito mais em conta. Eu não sei se vocês têm ido no mercado ultimamente, mas assim, ó, por exemplo, na feira, eu vou na feira, hoje eu gastei R$25, né? Mas assim, eu canso de passar na feira, gastar R$35 e eu tenho verduras para 1 semana e meia, 2 semanas, tá? É muito mais em conta você comer ingredientes de comida de verdade. O que você precisa é saber a quantidade que você vai comprar e como que você vai armazenar, porque tem ingredientes que eles estragam muito rápido, por exemplo, os cogumelos. Cogumelos eu preciso ver a data que ele foi colhido e não dá para mim guardar na geladeira 2, 3 semanas. Batata, cebola, eu posso guardar na geladeira por vários dias. Importante que eu sempre faço aqui em casa eu não deixo nada fora de saquinhos, tá? Vocês podem até fazer um teste. Coloca a batata num saquinho, fecha, enrola, né? Só dá uma enroladinha, fecha ali e deixa uma batata fora. Ali dentro de um pratinho, dentro de uma travessa. Pega uma maçã, coloca a maçã dentro de um saquinho ou dentro de um pote fechado com tampa e... Ai, desculpe, deixa eu tomar uma água. E coloca a outra maçã dentro de um prato e deixa ali. Em 2, no máximo 3 dias, aquela batata e aquela maçã elas vão estar murchas. Ao contrário daquelas batatas que estão num saquinho lá na gaveta e aquelas maçãs, você pode deixar lá 1 mês que ela não vai estragar. Ela não pode ficar úmida, tem que ficar num lugar seco, mas você vai poder armazenar muito tempo. A própria cenoura mesmo, eu coloco dentro de uma baciazinha na geladeira, com um papel toalha embaixo. Se eu achar que essa cenoura vai ficar ali muitos dias, eu coloco um outro papel toalha em cima. Eu consigo deixar a cenoura 1 mês na minha geladeira. Claro que eu nunca compro uma quantidade para ficar tanto tempo ali. Então, no máximo 15 dias eu estou usando aqueles ingredientes ali. Então, quando a gente usa muito ingrediente de verdade, a gente só tem que ter esse cuidado de saber quanto que cada um desses Muda para cá, Guarete. Quanto tempo que eu posso preservar cada um desses ingredientes na geladeira, tá? Quais sementes que você recomenda usar? Eu não falaria recomendar em usar, eu posso falar as sementes que eu uso, porque às vezes alguma semente não cai muito bem para você,
né? Você vai ficar mais estufado. Normalmente a semente é bacana assim porque ela faz a gente ter uma digestão melhor. Se você tomar bastante água durante o dia, ela tem vários nutrientes. E aí, se você não sabe quais que são aqueles nutrientes daquela sementinha, dá um Google, coloca lá no Google lá e aí já vai ter lá. Então, tipo assim, semente tem muita proteína. Como eu não como carne, então a gente come muita semente aqui em casa. Eu tenho muito girassol. Aí como que eu como? Normalmente, para ser mais prático, eu coloco em cima da salada. Como eu tenho o hábito de almoçar e de jantar, então eu já introduzo nessas duas refeições. O café da manhã, eu raramente tomo café da manhã. Se eu for tomar café da manhã, se for tomar um leite de amêndoas, alguma coisa assim, então eu coloco uma chia junto, eu coloco uma linhaça. Outra semente que eu uso muito aqui em casa também, que eu sempre mostro para vocês, é o gergelim, que o gergelim tem bastante cálcio, então é bem importante. Quinoa, a quinoa branca, que ela é facilzinha de cozinhar, é bem rápido. Também tem a quinoa vermelha, ela demora um pouquinho mais para ficar cozida. Eu sempre tenho também essas frutinhas aqui, até estavam guardadas. Aqui são as castanhas que vêm docinhas, é um mix de castanhas que vêm docinhas. Tem um mix que às vezes eu dou uma variada, que é um mix de castanhas salgadas. Tem a semente de abóbora, que eu mostrei aqui para vocês essa semana também, que é a sementinha, que até lá no feed tem uma foto delas. Tem ela com casca e sem casca. Eu prefiro ela sem casca, porque com casca ela vem... O meu assistente lá pegando para mim. Estou se escondendo aqui. Aqui a linhaça. A linhaça eu compro em semente. E aí ou eu bato ela no mix e deixo ela uma quantidade para mim usar em 2 ou 3 dias. Não é legal a gente comer ela inteira, porque as propriedades da linhaça, se você não triturar ela, ela só vai passar pelo trato intestinal, tá? Você não vai absorver as propriedades dela, então sempre é bom você triturar ela. Também não é legal comprar ela já como farinha, porque se ela tiver muito tempo moída lá, ela também perde um pouco das propriedades dela, tá? Aqui a semente de abóbora, a verdinha, e essa é a branquinha. Eu prefiro essa daqui porque é a semente pura em si, ela é bem saborosa. Me perguntaram também, aqui já vou aproveitar e responder, se eu torro ela, se eu tosto. Se você quiser dar um sabor diferente para ela, você pode colocar ela numa frigideira, num fogo bem baixinho e ir dando uma tostadinha nela, porque ela dá um sabor diferente. Às vezes colocar um salzinho, que aí você pode petiscar ela com um vinho, alguma coisa, ou até para colocar na salada vai dar um sabor diferente. Você também pode usar ela para misturar com outras sementes e para fazer sua própria granola, fica bem legal. Eu acabo comprando, tipo assim, por exemplo, o gergelim, esse daqui já é o torrado, então ele tem um sabor diferente. O gergelim que não é torrado, ele é mais branquinho e o sabor dele é mais suavezinho. Eu gosto do torradinho, que aí já dá uma temperada também. Você sempre... Simone. Ô, Mariluce. A Simone. Perguntou se vocês são vegetarianos. Então, mais ou menos vegetarianos. Eu não como carne, mas eu como ovos. Eu como queijo e como leite. O Jonas, ele come carne. Mas aqui em casa a gente acaba comendo pouca carne. Ele come mais quando sai, porque a gente preparava carne em casa para ele comer, mas o que acontecia? Como a mesa está sempre bem farta e bem variada, acabava que comia seus verduras, os legumes, tudo que eu fazia, e a carne acabava ficando ali do lado. Então, ele come carne, eu não como carne, tá? Mas eu não diria que eu sou vegetariana, eu só falo que eu não como carne, tá? Porque aí tem todas umas regras para ser vegetariano lá, tá? Aonde comprar sementes? Isso é bem importante, eu acho que eu falei aqui essa semana, mas aí... Isso, lacto-vegetariana, pode ser. Vou falar de novo. Nas casas de produtos naturais é muito mais barato. Se vocês nunca entraram nessas casas de produtos naturais,
vão lá, dão uma passeada, vão conhecer, porque vende tudo a granel. Mesmo quando é algum produto, alguma castanha, que seja aquela castanha mais cara, uma avelã, alguma coisa assim, você não precisa comprar aquela quantidade daquela embalagem fechada. Você pode pedir 5 gramas, 10 gramas, você pede a quantidade que você quiser. E aí tem todas, tem uma variedade muito grande lá. Você vai lá, pede castanha, tem todas as castanhas que você imaginar, tem lá. Arroz, tem arroz para vender, você pode comprar arroz integral, você compra arroz vermelho, você compra o arroz preto, você compra o arroz selvagem, tem quireirinha, tem os feijões, tem farinhas de tudo que tipo, tem temperos, vocês podem provar vários temperos e assim o preço é muito mais em conta do que no supermercado. Então, comprem nas casas de produtos naturais. E aí, 20 minutos? Antes de responder as outras perguntas, como eu fui na feira hoje, eu vou aproveitar. Se não der tempo, depois eu posto o restante das perguntas aqui. Das saladas, me perguntaram como higienizar e lavar as saladas para higienizar melhor. Eu acho que essa pergunta foi feita mais na questão dessa pandemia, que a gente não sabe como se organizar, se lava tudo, se não lava tudo. Então, assim, o que eu posso dizer é que o que eu fiz no início da pandemia, tá? E nos primeiros 15 dias, é aí que eu fui observando, e aí depois eu falo aqui pra vocês como que eu faço hoje, tá? Então, 15 minutos acho que dá tempo. Então, assim, ó, na minha lavanderia, quando eu fiz o tanque, eu vou ver se vai pegar sinal ali, se dá tempo de mostrar. Eu fiz um tanque bem grande, com 2 cubas, e eu sempre quis um tanque que fosse mais higiênico, fácil de limpar. Então, o que eu fazia? As verduras já estão ali, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês e depois eu volto aqui. Então, ó, deixa eu ver, tem sinal. Deixa eu virar aqui. O que eu fazia? Eu chegava com as frutas e verduras e colocava aqui no tanque. Então, aqui, ó, as folhas que eu lavava para consumir nos primeiros 2 dias, eu já deixava de molho aqui com bicarbonato de sódio e depois eu escorria bem. Eu fazia isso com todas? Não, as alfaces assim em cabecinha, ou é preciso comprar menos, porque tudo que você vai lavar, a alface lavada, ela não dura tanto tempo. Agora, as frutas eu colocava na água com bicarbonato, deixava ali alguns minutinhos, depois eu enxaguava e secava bem. E ali, ó, a alface americana, porque vai sair uma parte da minha horta no final de semana. E aí eu vou voltar, porque senão vai cair o sinal, que aqui não pega muito sinal. E aquilo ali deu R$25, tá? Hoje eu comprei um pouquinho menos de coisa, mas mesmo assim foram R$25 ali. Tem cenoura, eu fui ali rapidinho porque eu fiquei com medo de cair o sinal, que ali não pega muito bem. Então eu fazia isso, eu chegava, dava a volta na casa, chegava ali e deixava tudo de molho. Eu procurava comprar menos salada de alface, porque a salada de alface... A salada de alface, ela estraga muito rápido depois que você lava, tá? Então, se vocês forem ali no feed, já tem 2 vídeos ali que eu falo como que eu armazeno a salada de alface. Então, deixa eu pegar aqui na geladeira as minhas caixas, vamos ver se vai dar tempo. Vou pegar só as caixas das saladas, tá? Eu tenho uma caixa grande que eu chego e que eu coloco a minha alface de cabecinha e os verdes, eu coloco todos ali dentro. E aí tem uma outra caixa que são as saladas que eu já lavei, tá? Porque aí eu deixo salada lavada ali por 1 ou 2 dias. Deixa eu colocar aqui. Agora minha bancada ficou bagunçada aqui. Então, ó, esta aqui é a caixa que eu já lavo a salada. Tudo tem tampa. Quando a gente olha aquelas propagandas na TV ou até em revista de geladeira, tudo tá sem tampa, né? Hoje em dia tem até para vender na internet essas caixas aqui, só que
sem tampa. Aí quando é para guardar frutas, por exemplo, é sem tampa. Só que aí vocês façam o teste aí que eu falei de não colocar, de colocar em um recipiente com tampa ou dentro de um saquinho. Vocês vão ver que murcha. E aí o que eu faço? Ó, essa daqui eu gosto de colocar a salada lavada, porque assim, ó, ela é uma cestinha. E aí eu coloco um papel toalha lá no fundo, eu lavo a salada, deixo escorrendo um pouco ali, coloco aqui, e aí se eu achar que eu não vou, se eu encher ela aqui, eu coloco um papel toalha para não puxar muita umidade. E aí eu já vou falar do bicarbonato de sódio, tá? E essa outra caixa aqui, eu coloco a salada que vem da feira. O brócolis, que eu deixo inteiro, aquelas cabecinhas de alface que eu vou deixar inteira, eu coloco aqui. Só que aí aquela cabecinha de alface que eu deixo inteira, infelizmente eu não tenho como deixar de molho no bicarbonato, porque vai ficar muita água dentro e aí ela vai estragar. Então o ideal, nesse caso, se você tem algum problema que você precisa realmente ser bem rígido com essa questão de lavar bem esses produtos, compra menos alface. Aí você compra 1 ou 2 pés, que aí você pode chegar, lavar, e aí você pode colocar numa caixa normal que você tiver. Lava, e aí você pode até colocar um pano de prato por baixo, alguma coisa, e tampa. Você vai ver que a alface dura muito mais tempo. E não rasga, deixa para rasgar na hora de preparar a salada. Porque se rasgar a salada, ela vai ficar marcada, ela vai ficando marronzinha e pretinha. Eu não uso que boa, conforme eu falei para vocês, eu uso bicarbonato de sódio. Depois vocês procuram lá no Google. Eu gosto do bicarbonato de sódio porque aí não tem jeito de errar, não fica o sabor. Às vezes a água sanitária ali nem é o ideal é você comprar aquele produto que também é cloro, que a gente compra lá no supermercado, nas frutas e verduras ali. Normalmente tem um frasquinho assim, que você compra ele bem pequenininho, especial já para frutas e verduras, tá? Mas ele é bem carinho, acho que ele uns 20 e poucos reais, 25 reais um vidrinho, tá? Eu não lembro, faz muito tempo que eu olhei e eu não lembro o preço, mas ele é bem caro. Mas o bicarbonato faz o mesmo efeito. E a água sanitária, às vezes você lava, ainda vai ficar o sabor e, igual a Gorete falou ali, acaba com as mãos. Então eu penso o seguinte, se acaba com as mãos, se eu não conseguir tirar todo aquele cloro do alimento, eu tô colocando aquilo para dentro, tá? Então, ou você vai lá no mercado e compra aquele produtinho, ou o bicarbonato é super baratinho, 1 colher de sopa rasa para 1 litro de água, você deixa uns minutinhos ali, enxágua bem e ok. Hoje eu já não faço tanto aquele processo lá. Eu lavo aqui na pia mesmo, separo, mas é porque, graças a Deus, eu não tenho nenhuma preocupação, mas também não sei o que pode acontecer, né? Observando toda essa loucura que a gente tem aí, então eu dei uma relaxada e só fico observando. Então eu lavo, organizo, limpo tudo as verduras e frutas, mas sem aquela neura que eu tive naqueles primeiros 15 dias até eu entender tudo isso, tá? Mas eu continuo passando o bicarbonato. Deixo um pouquinho de molho no bicarbonato e depois eu guardo. O carvão vegetal serve para tirar o agrotóxico. Eu já ouvi falar, mas aí eu nunca vi como que funciona, como que coloca. Você coloca um pedaço de carvão vegetal e deixa de molho ali quanto tempo? Vou pesquisar para vocês. Tem que enxaguar muito bem, Mariluce. Eu fico meio preocupada, né? Porque agora, com esse negócio da pandemia, tudo a gente pode usar, né? E aí depois a gente vai lá ver, e aí daqui um ano, né? Agora já tem algumas coisas que vão dizer, mas não era bem isso, né? Então a água sanitária eu fico meio preocupada porque ela é bem... Olha, tem uma mosca. Ela é bem ruim de tirar, porque quando a gente passa água sanitária na mão, você lava, e você passa horas com aquela água sanitária grudada na mão, que a mão fica lisa, né? Então, assim, eu fico meio receosa. Eu fico no bicarbonato.
ou talvez aquele produtinho lá do mercado que eu ainda não usei. Mas eu fiz alguns cursos de culinária e todos eles usavam o bicarbonato, tá? Que aí você vai lá nos temperinhos, tem um saquinho a R$3 e pouco, eu acho. Deixa eu ver se vai acabar, estão me avisando aqui que vai acabar, deixa eu ver se dá tempo de responder mais uma pergunta. As outras que me fizeram, depois eu compartilho aqui. Alguém de vocês tem uma pergunta aqui? Porque essas que eu tenho aqui, depois estão gravadas e eu consigo compartilhar e ir respondendo. Alguém falou alguma coisa da receita, de algum ingrediente que vocês querem para a próxima live daqui a 15 dias? Manda lá no direct depois uma mensagem pra gente ir estudando, tá? E visita o nosso canal lá no YouTube, tá? Tem um monte de receitinha lá. Então acho que a gente é isso, que agora já são que horas? Faltam 5 para as 8. É para as 9. Se não tiver pergunta, posso tentar responder mais uma aqui, mas senão também a nossa conexão aqui vai cair, porque o Instagram vai cortar a nossa conexão aqui. Há um tempo atrás eu usava hipoclorito. Dá para mandar manipular em farmácia, fica mais em conta. É isso, Mariluz. Legal, aí fica bem mais em conta. Eu nunca olhei nas farmácias, que é o hipoclorito que tem lá no mercado, tá? É esse mesmo que tem lá no mercado e que é bem carinho. Hoje tem a opção da gente fazer tudo nas farmácias de manipulação. Obrigada, Mariluz, por compartilhar. E aí, a Gorete ali, que estava sendo bicarbonato, se você não ficar satisfeita, mas pesquisa lá no Google depois, você vai ver que é bem legal também. E aí você também tem essa opção de usar o hipoclorito lá. Você liga numa farmácia de manipulação e pede para fazer. Legal, né? Que às vezes a gente esquece, né? Por isso que é bom a gente ficar aqui conversando e aí cada um também vai compartilhando as ideias aí. Então, eu acho que eu nem vou responder outra pergunta, eu respondo aqui depois, porque senão daqui a pouco cai a nossa conexão. Gente, obrigada, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O bacana seria se eu pudesse estar aqui cara a cara com vocês para olhar para vocês. Eu gosto muito de ver as pessoas, de olhar, né, para trocar ideias, mas essa opção é muito bacana e eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês e estar conversando com vocês todos os dias. Então, muito obrigada. Até daqui 15 dias e no dia a dia a gente vai conversando aqui e vai compartilhando as nossas ideias. Qualquer coisa vocês me chamem. Às vezes eu demoro um pouquinho mais para responder, porque por mais que eu esteja postando todo dia, às vezes é meio corridinho. Então quando dá eu vou lá e respondo. Às vezes eu vejo que mandaram mensagem, mas não dá para responder, porque senão eu fico horas ali, tá? Obrigada, Gorete. Obrigada, Simone. Obrigada, Val, Vânia, Aldete, a Márcia, Mariluce. Agora subiu Sandra, a Adete ali. Obrigada, gente, muito obrigada. Um rico final de semana, um ótimo feriado aí para vocês. E a gente vai se falando. Brigadão, mandem lá os ingredientes, a receita que vocês querem para a próxima live, tá? Obrigada, até mais.